Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver. Gente querida, como que essa melodia, como que essa letra chega para vocês que estão aí acompanhando a gente? É como um convite ou como uma esperança ou até falta de esperança para alguns? Mas essa letra, o que que essa melodia nos traz nesse momento de início de encontro? É como uma companhia ou um abandono? Parece mais, para você que está acompanhando, como uma certeza ou como uma dúvida? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que nos conduz por todos esses ensaios que nós fizemos até então, mas como se fosse uma linha invisível. Mas que nem sempre é fácil falar sobre ela, porque muitas das vezes é mais experiência do que teoria. E você, Shirley, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que vai ouvir depois, participar depois. Como é que você está, Shirley? Tudo bom? É isso mesmo, viu, Reinaldo? É todos os dias, horários. Quem não está ao vivo, acompanha depois. Boa noite, bom dia, boa tarde a você e a todo mundo que está nos acompanhando. Uma alegria imensa, viu, Reinaldo? Tanto tempo que a gente não se encontrava, se encontrar aqui diante de um chamado tão urgente e que nos mobiliza tanto, né? Ensaios para a profecia. Que nome tem esse programa, né? E hoje muito nos chama a algo profundo, espiritualidade profética. O que isso nos diz, né? Esse encontro com Deus que tem atenção aos apelos da realidade. Fala muita coisa, né? Para ti, Rei, o que fala? Olha, falar um pouco da espiritualidade profética, Shirley, eu acho que é uma ação do Espírito que perpassa por todos nós, sabe? E nos impulsiona, e nos move, e nos põe a caminho. Eu acho que é um pouco disso. O Espírito sopra onde ele quer.
Então, a espiritualidade profética, nesse sentido, é um empurrão do próprio Espírito Santo para que a gente possa caminhar, possa sair da nossa zona de conforto. Eu falo muito da zona de conforto porque ela é o lugar do nosso egoísmo, o lugar do nosso individualismo, e eu bato muito nessa tecla. A espiritualidade profética, ela nos empurra para a comunidade, ela nos empurra para o coletivo, para o comunitário, para onde a gente pode cooperar com essa ação do Espírito, essa ação concreta no mundo, real, sensível, onde a gente pode tocar na carne de Cristo, onde a gente pode tocar, né, naquilo que é o corpo místico, né, de Deus, onde todos nós somos chamados. Essa espiritualidade profética é o que nos move, é o sopro que nos faz viver. Eu acho que é um pouco disso daí. Que não é pouca coisa, né, meu irmão? Não é pouca coisa, não. Mas já cantou Gil maravilhosamente no nosso início aí, falando que antes de qualquer coisa, a gente precisa estar aberto a receber esse impulso, né? A gente precisa se desnudar e estar aí. E aí, falando da canção de Gil, a gente convida a todos, todas e todes que estão por aí a perceber, de fato, essa canção, anotar o que ficou forte dessa canção, onde foi que essa canção falou, e confrontar. Daqui a pouco a gente vai ter um momento super especial com alguns irmãos e irmãs da comunidade Bremen, que vão falar para a gente também um pouco como é que eles experimentam essa espiritualidade profética, e todos nós somos convidados também a perceber isso. Então, anota aí que parte dessa música ficou forte. Mas já que a gente está falando um pouquinho dessa parte do tema, Shirley, o nosso nono ensaio para a profecia hoje, né, no segundo módulo que a gente está fazendo, nós vamos falar o que é espiritualidade profética. E essa melodia, essa canção, né, essa letra, essa poesia do Gilberto Gil nos convida, nos convoca, nos toca o coração, né? E pode nos dizer sobre como viver essa espiritualidade profética, né? Agora, a gente chama, né, todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento para olhar com profundidade, mergulhar nessa letra, nessa poesia, nessa melodia, e sentir como ela te toca aí do outro lado também. Você que está nos acompanhando aí, está participando desse ensaio com a gente hoje. E aí a gente vai colocar na tela, né, eu queria pedir para a nossa equipe, que está aí nos ajudando no bastidor, para colocar na tela essa letra. E você que está em casa, aí a primeira tarefa de hoje, pega a sua caneta, pega um rascunho qualquer aí e vai anotando, né? Qual é a palavra, qual é a expressão, qual é a parte da letra dessa música do Gilberto Gil que mais te toca no sentido de uma espiritualidade profética. Vamos fazer esse exercício agora, que eu acho que vai ser importante para nos ajudar nesse ensaio que está só começando. Eu já estou aqui, ó, com caneta e papel já para anotar. Também. Dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo. E aí, pessoal, vocês conseguiram anotar? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos colocar no chat agora tudo aquilo que a gente anotou, né? Vamos fazer esse combinado, que enquanto a gente está seguindo o ensaio, vocês vão digitando no chatzinho, né? Que é muito importante para a gente recolher essa participação. A gente vai
juntar tudo isso, que é muito importante para a gente dar continuidade, tá? E assim a gente vai dialogando e vamos em frente. Lembrando sempre que a participação no chat ela é muito importante e quem já tiver inscrito nos nossos ensaios, nesse segundo módulo, por favor, faz a gentileza de preencher o formulário de presença, que está seguindo aqui embaixo em algum lugar que vocês devem estar vendo aí, tá bom? Na descrição do vídeo vocês vão encontrar isso tudo. E aí, Shirley, já voltando para a gente dar continuidade, vou te convidar para dialogar um pouquinho comigo do caso que aconteceu numa igreja, né? Uma igreja cristã. Tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Topa? Vamos prestar. Vamos embora, para dialogar comigo mesmo. Vamos embora. Vamos prestar minha atenção. Vocês já viram um caso ou algo nessa linha? Você começa, Shirley? Pode ser? Olha, posso sim. E aí, eu acho que nesse mote aí da música, né? A gente falando de profecia, falando de igreja, às vezes a gente se depara com algumas situações, algumas questões, e uma muito comum que a gente escuta, em especial padres, né? Assim, porque é o meio mais que a gente convive, mas fala sobre a música, né? E aí, de repente, um padre está lá celebrando numa paróquia e alguém da comunidade canta uma música como essa, né? Que a gente colocou no início do encontro. E aí logo alguém diz, gente, mas isso não é uma música litúrgica. E aí? Então, Shirley, para mim a música litúrgica é toda a música que ajuda, que favorece nesse momento da celebração, né? Então, eu acho que cada vez mais essa espiritualidade profética, né? A nossa vida, ela não está no contexto somente da nossa espiritualidade dentro da igreja, mas fora da igreja, como a gente vive também. E isso é uma oração continuada na nossa prática do dia a dia, né? E eu queria até aprofundar um pouquinho mais sobre isso daí, né? Que a nossa relação amorosa, ela pode ser, por exemplo, de dois tipos. Na maioria das religiões, orar, né? Ter uma vida orante, né? Quer dizer a nossa relação de amor com Deus. Mas aqui a gente também está trazendo essa espiritualidade profética, né? O caminho, o mais importante não é tanto o que nós dizemos para Deus, mas sim essa escuta do que Deus quer nos dizer e, a partir disso, partilhar com os outros o que a gente escutou de Deus. Então eu percebo que atualmente em todas as religiões, os movimentos mais em alta são movimentos fundamentalistas. Esses que insistem no cumprimento da lei e da religião ao pé da letra. Ou, então, movimentos espiritualistas, que querem criar nas pessoas um sentimento de euforia interior e de êxtase ou de gozo da presença de Deus. Mas eles se esquecem do mais importante, que é o que a espiritualidade profética vem trazer de concreto na nossa vida. Real, sensível, palpável, comunitária, né? Eu posso citar, né, se for o caso, né, alguns exemplos, mas vamos em frente. Vamos caminhando, que o nosso encontro está esquentando cada vez mais. Shirley? É muito sério isso e é muito bom pensar sobre isso, né? Às vezes as pessoas colocam tudo numa mesma caixinha. E a gente percebe que há várias formas de religião e a gente precisa estar atento e atenta para perceber o que essa forma de viver a fé nos diz, onde é que ela nos leva, será que ela está nos levando para os rumos que Deus realmente nos chama ou não, né? E aí eu fico assim com a pergunta, né? Como é que a gente compreende isso? E como é que a gente pode aprofundar um tipo de viver a fé, olhando a diversidade do que a gente tem aí, do que se apresenta aí, viver isso de uma forma que seja realmente uma espiritualidade profética?
Boa tarde a todos e todas. A partir dessa canção do Gilberto Gil, eu acho que como expressão dessa espiritualidade profética é a experiência de muitas vezes se sentir só num mundo que deve ser obediente ao sistema, que está sendo oprimido cada vez mais. Por isso, quando a gente procura uma espiritualidade profética, tem a ver com se sentir livre das ataduras, livre do sistema, das opressões. E isso aí é uma experiência de muito sofrimento, muita luta e muita soledade. Por isso, muitas vezes, lutar para que os que não têm, tenham, implica também a gente renunciar a muita coisa, se sentir livre, voar ao vento para que o dia que o Senhor nos encontre um mundo mais justo. Por isso, nessa expressão da espiritualidade libertadora, eu acho que Deus quer de nós ser livres para amar, sem nenhuma condição. Oi, gente, boa noite. Bem, a música Se Eu Quiser Falar com Deus, ela nos apresenta uma conexão com o divino com muita leveza. Para a gente aprofundar nessa conexão, não é preciso grandes eventos, alegorias, literaturas, liturgias, nada disso. Às vezes uma lágrima e o próprio silêncio, né, conduz de forma mais fecunda ao nosso falar com Deus, ainda que com a ausência de palavras. E ela ao mesmo tempo me faz lembrar as bem-aventuranças, né, sobretudo quando ela fala nos contrapontos, né, tenho que me ver tristonho e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Então, essa canção é muito dizente para os nossos corações e é também uma catequese que nos ensina a falar com Deus mais humildemente. Bem, é o que eu acho. Beijo. Caramba, essa partilha, né? O que o Diego e a Cíntia trouxeram pra gente, eu acho que enriquece muito esse nosso encontro, né, Shirley? E todos vocês que também, né, estão aqui conosco nessa roda virtual, nessa roda ampliada, né? Vamos ouvir alguém que nos ajudará nesse diálogo. Eu queria convidar aqui, né, para compor a nossa roda, né, um teólogo, um pastor da Igreja Batista do Pinheiro, o pastor Wellington Santos. Seja muito bem-vindo, querido amigo e companheiro de caminhada, pastor Wellington. É uma alegria imensa contarmos com a sua presença, né, que já é tão profética no meio de nós, na nossa presença, né? Então convidamos você para se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua história, sobre a sua caminhada e como essa espiritualidade profética te toca e te alcança. Boa noite, Reinaldo, boa noite, Shirley, boa noite a todos, todas e todos que estão participando aqui desse bate-papo super interessante. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei o momento que você vai estar com a gente em tempos de internet, tudo fica muito... O tempo está relativizado, mas nesse sentido para o bem. Deus seja louvado por isso. Olha, primeiro eu estava aqui ouvindo vocês e veja como a gente pensa que é diferente e nós somos tão parecidos, né? Porque uma coisa que é uma verdadeira tragédia, eu diria, na fé cristã, e aqui eu quero me dirigir à fé cristã, com todas as suas possíveis variantes, que é o que eu chamo de um divórcio que aconteceu na caminhada cristã, que é uma desgraça, tá? Desculpe usar esse termo. E é o divórcio entre a espiritualidade, né? Essa coisa da mística, e o chão onde a gente pisa. Então é mais ou menos o seguinte: se eu sou alguém comprometido com o chão onde eu piso, e consequentemente as lutas, a cultura, a música, e etc e tal, eu não vou muito aprofundar as questões ligadas à espiritualidade, porque eu não tenho tempo a perder com isso, o mundo urge por mudanças. E do outro lado,
se eu mergulho nessa dita espiritualidade, cantada em verso e prosa, compêndios e compêndios, nós temos os grandes místicos da igreja cristã em todas as gerações, a galera que ficava contemplando nas cavernas, as galeras que vão para os montes, né, a turma da Telpos, enfim. Então, a contemplação por si mesmo basta, e esse mundo mal, cheio de embates, afinal de contas, nós não somos uma ONG, nós não somos um partido, nós estamos aqui para adorar a Deus e carregar toda a nossa energia para cima. Então, isso é uma desgraça, porque isso faz com que a gente viva nessa eterna dicotomia. Dicotomia, inclusive, do exemplo que a Shirley trouxe agora há pouco, de você... Shirley, isso não é um problema só da Igreja Católica, tá? Isso é um problema do cotidiano. Então, assim, você está lá num culto e aí não pode... Na linguagem nossa, evangélico protestante, é música do mundo, tá? Então, essa música do mundo. De vez em quando, hoje não muito mais, até porque eu vivo numa comunidade que eu diria que a gente resolveu essa equação, Rei. Mas de vez em quando alguém chega para dizer assim, pastor, pode ouvir música do mundo? Aí eu digo, meu amigo, a gente vai ouvir música da onde? Não é? Porque tudo é música do mundo. E há pouco o Rei tocava nisso. Arruar, o Espírito está soprando. E vamos ser francos, tem música católica e evangélica que não diz coisa com coisa. Nem adora a Deus, nem alimenta a espiritualidade, mas é um devaneio por si só vazio. E tem músicas do mundo, né, que foram compostas por artistas que não estão dentro das nossas comunidades, até porque não vamos enquadrar, né, e limitar Deus. Deus não se enquadra, não se limita. Mas a pessoa não é católica, não é evangélica, então essa música não pode alimentar o meu culto, a minha liturgia, a missa, a minha espiritualidade. Olha, para mim, o que é música do mundo? Pode ser música católica e evangélica, mas se essa música não nos levar a uma reflexão para dentro, que me joga para o serviço, essa música é lixo. Agora, se essa música vem do mundo, tá? Mas me leva a uma reverência diante da vida, diante do pobre, diante das lutas reais, isso é música sagrada, isso é música sacra. Tá? Claro, eu não sou especialista nisso. O Rei me apresentou como teólogo, gratidão, Rei. Né? Eu sou um mero pastor. Mas é porque, sabe, às vezes a gente fica achando, nas nossas bolhas, quem está na bolha católica, que os problemas daquela bolha é só dela, e quem está na bolha protestante acha que é... Gente, lamentavelmente, nossas bolhas são parecidérrimas, porque são gêmeas siameses, foram geradas no mesmo útero. Tá aí porque a gente tem essa loucura toda. Poxa, eu nem me apresentei. Bom, é isso. Eu sou sergipano, na verdade, uma lagipano, porque eu cheguei aqui em Maceió com 23 anos. E agora estou com 51, então já tenho 28 anos em Alagoas. Eu conheço mais Alagoas do que Sergipe. Sou um nordestino apaixonado por tudo que tem na nordestinidade, dentro e fora da igreja, sacro e mundano. Né? Na verdade, para mim, tudo que está lá fora é sagrado, tem coisa que está aqui dentro que não é sagrado. Então, na verdade, assim, eu sou um contemplador da vida, né? E muito honrado de estar aqui conversando com a galera que está em casa da comunidade Bremem. Uma honra para mim muito grande. Obrigada, pastor Wellington, né? De fato, assim, a tua fala ressoa muito, porque eu ia até comentar isso, a questão do enraizamento, né? Isso que a gente bebe, que a gente internaliza, mas que nos move a sair, né? Mas você já trouxe isso na sua fala. E aí eu trago algo que você também deu uma pincelada, mas que eu queria que você aprofundasse, né? A gente vem desde o primeiro módulo dos ensaios e agora no segundo módulo, olhando muito essa palavra e o que ela nos diz. A palavra profecia. Perfeito. E eu queria te chamar a refletir mais. O que essa palavra nos diz? A que ela nos chama? Bom, primeiro eu quero tomar a liberdade de pegar... Eu estou com o meu papel e minha caneta também, hein? Estou fazendo meu dever de casa, estou ligado. E aí, quando o nosso professor Rei passou a tarefinha da gente pegar uma frase lá da canção, eu fui lá e grafei essa frase aqui, ó.
se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Então, eu queria começar aqui exatamente dizendo que, para mim, espiritualidade profética é aquela que denuncia e luta continuamente para que o nosso povo não precise continuar comendo o pão que o diabo amassou, amassa, e se a gente não se regimentar de graça, sabe, e de desejo de servir, ele vai continuar amassando. Porque o inimigo, o diabo, dê o nome que queira, o fute, o tinhoso, sabe, o derrotado, né? É uma máquina de moer sonho, gente, e etc, e etc, etc e tal. Então, quando eu penso em espiritualidade, indo lá para seria a definição bem, é a mística, né? A espiritualidade leva a questão da mística, da busca do seu eu interior, encontrando-se com o divino, com o sagrado, com aquilo que está muito, muito, muito além que a gente não consegue definir. Porém, quando a gente pensa em profecia, se a gente for olhar para o Antigo Testamento, a gente vai ter, por exemplo, essa profecia mais espiritualista, aqui sem nenhum preconceito ao termo, que a gente poderia se reportar, Rei e Shirley e a galera que está em casa, aos profetas estáticos, né? Era um movimento profético que havia, onde a galera se reunia e começava, digamos, numa espécie de oração em busca de um êxtase, e aí, até que alguns caíam, alguns ficavam lá paralisados, outros falavam outras coisas, e etc. Tá certo ou tá errado? Não tá certo nem tá errado, tá? E até hoje a gente tem esse tipo de busca em todas as religiões. Mas a questão, sabe qual é, Rei? Shirley, e você que está em casa, é que quando a gente olha para a Escritura, talvez porque a gente esteja já, eu vou usar o termo assim, impregnado desse desejo de que a nossa espiritualidade nos leve ao mundo concreto e real, que eu não consigo ver espiritualidade desassociada da vida real. Então, espiritualidade profética é aquela espiritualidade que me leva a sentir a dor, que me leva a me comprometer com a luta do nosso povo, que me leva a não me conformar com algo que me eleva aos céus enquanto o circo pega fogo. E não dá para ficar indiferente. E aí eu vou ser bem rapidinho, bem rapidinho. Se eu vou lá para Êxodo, só lembrando, Êxodo 3, eu ouvi o clamor do meu povo, vi o sofrimento e eu desci. Ora, se tem um ser mais espiritual do que o próprio mistério que a gente chama de Deus, e ele ou ela, na hora que sente o sofrimento do seu povo, diz o Êxodo que ele desce. Então veja que a espiritualidade do Criador e da Criadora é uma espiritualidade que desce diante do sofrimento. Aí eu vou lá para o movimento profético, né? Onde eu sou fãzão, tá? Mas eu sou fã do movimento profético ali de Amós, de Oséias, de uma galera que diz como Amós, diz assim, eu não sou profeta, cara, naquela disputa com Amazias, eu estou falando no capítulo 7, diz assim, velho, eu estava cuidando de gado, tá? Eu estava cuidando de gado, eu estava indo lá nas minhas obrigações religiosas, aí uma força maior disse assim, ó, tem gente sofrendo, tem gente aí trocando pobre por um pato de sapato, cara. Tá? Não vale nada. Então, para tudo, vai para a cidade e denuncia. Isso é espiritualidade ou não? Seria Amós comunista? Então, o que Amós fez não foi espiritual? Aí, eu pulo para Maria de Nazaré. Atenção, católicos e católicas de plantão, agora aqui no nosso programa. Vamos para o Cântico de Maria. Eu estou falando agora de Lucas, capítulo 1, 46 a 55, e se eu focar no verso 52, ela começa dizendo assim, olha, a minha alma engrandece ao Senhor, né? E aqui para nós, vamos falar bem baixinho, seria tão bom que a gente tirasse os versículos ali 52, 53, porque tem um momento que Maria está assim, meio extasiada, né? Minha alma engrandece ao Senhor e tal, e tal. E tem cristão que gosta desse negócio, né? Ai, sair da missa, sair do culto, assim, chega dando choque, né? Tanta espiritualidade, né? Aí ele vai caminhando em direção à casa dele e vai vendo as tragédias, as desgraças, mas ele está tão cheio do espírito que ele não consegue ver nada ao redor. A grande problemática é que a jovem Maria de Nazaré, tudo indica que participante do movimento chamado Os Pobres de Yahvé, num dado momento do seu êxtase, começa a dizer bem assim, olha,
Vocês ricos que estão acumulando, vocês um dia vão sair de mãos vazias. E os pobres, aleluia, vão ter pão farto na mesa. Isso não é espiritualidade? Qual é o nome disso? A pergunta seria, espiritualidade tem que alienar? Espiritualidade é transformar em mito um ídolo, como a gente está vendo nesse momento no país, que tem a bênção de católicos e evangélicos que vivem numa espiritualidade de devaneio extraplanetária, que não está nem aí para o mundo, não está nem aí para a gente em fila de osso, em caminhão de lixo. Isso não pode ser... Pá, tudo bem, é ideológico? Tá, então vamos para Jesus. Vamos para Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu, glória a Deus, para pregar o evangelho aos pobres, para proclamar libertação. Mas quem lê a Bíblia minimamente sabe que Jesus não estava sendo original. Ele foi bebê em Isaías. E olha que Isaías é o profeta do templo, né? É um profeta classe média. Ele não é um profeta como Amós, tá? Pobrão. Ele é um profeta classe média. E lá já em Isaías está lá a profecia. Veja que a espiritualidade, Shirley, de Isaías já está dizendo que tem que haver partilha, tem que haver bonança para os pobres. Aí tá bom, vamos lá então para onde? Vamos para os apóstolos? Gálatas, capítulo 2, depois de toda aquela discussão, não, circuncida, não sei o quê. Tá, vamos fazer o seguinte, católicos vão para um lado, protestantes vão para o outro, mas faça um favor, não esqueçam dos pobres. Olha aí, no meio dos apóstolos, aqueles apóstolos que receberam lá em Atos 2, o derramamento do Espírito, e aí tem a canção nova, né? Tem os pentecostais querendo falar línguas estranhas, pisar em cabeça de demônio, expulsa demônio de tudo, vê demônio sempre no outro, claro, né? O demônio está sempre no outro, na religião do outro, na música do outro, na comida do outro, na roupa do outro. Poxa vida, o debate entre os apóstolos era, vamos fazer uma coisa? Não esqueçam dos pobres. Aí eu chego no Apocalipse, cara, capítulo 22, e no final de tudo, tá lá, não vai ter mais maldição, não vai ter lágrima, não vai ter fome, não vai ter desgraça. Então, por tudo isso, eu não consigo enxergar nas Escrituras, tá bom? Nesse Deus que se revela em Jesus, o Verbo que se faz carne e habita entre nós, possibilidade de alguém falar de uma espiritualidade que fique guardado dentro das quatro paredes do templo, ou do seu monastério, ou da sua caverna. E eu respeito isso. Eu respeito. Mas me inquieta. Porque Deus, quando estava lá no seu grande monastério chamado céu, viu o grito do povo e decidiu vestir a roupa do povo. O Verbo se fez carne e vem caminhar com o povo. Vem ser xingado pelo povo. Vem abraçar criança. Vem tocar em leproso. Vem nos ensinar que amor não é teoria, não é discurso. Então, a espiritualidade profética não pode ser um discurso vazio. A profecia tem que vir acompanhado da mística. Mas mística sem profecia, sem chão, sem cheiro, sem ferida, é esquisito. Então, quando eu olho para as Escrituras, é aí que eu fico. Então, eu tenho tentado fazer da minha caminhada, mesmo sabendo, você que está nos assistindo, que nós somos minoria, tá? Tanto católicos quanto evangélicos que abraçam esse nível e esse tipo de espiritualidade. Nós somos minoria. E por que somos minoria? Porque essa é a espiritualidade que compromete. A espiritualidade do misticismo, sabe? Do êxtase gozoso, né? É algo maravilhoso e enche missa e culto. Entretanto, enquanto as missas carismáticas e os cultos carismáticos estão lotados, nosso povo vive um momento de penúria. Então, que espiritualidade é essa? Que não consegue confrontar o pão que o diabo amassou. Nossa, Pastor Wellington, olha, eu fiquei pensando em tanta coisa a partir dessa sua fala, mas sobre essa fala, eu queria recuperar uma coisa que você estava dizendo, né? E lá no início,
bem no início de Gênesis, quando Deus está criando tudo, é interessante como você falou, né, que o mundo, essa oposição entre o mundo, que é da igreja, que é do mundo, e é engraçado que Deus, quando está criando o mundo, ele fala, ele olha aquilo que ele criou e ele vê que aquilo que ele criou é bom. Então o mundo é bom, sabe? Eu acho que com essa certeza que tudo que Deus criou é bom e que o mundo que Deus criou é bom, eu acho que é com essa certeza que eu caminho com mais tranquilidade, sem ficar me preocupando com aquilo que é da igreja, aquilo que não é da igreja, e coisa parecida. Ô, Rei, e com esse ganchinho que você vai lá para o Gênesis, cara, vamos lembrar aqui que a gente tem duas narrativas de criação ali, né? Uma que tem sido muito usada pela maioria dos cristãos e está levando o nosso mundo a esse caos que está aí, que é o do use, abuse, né, e etc. Mas aí eu fico com Gênesis 2, porque em Gênesis tudo é bom, mas que espiritualidade, afinal de contas, é essa? É a espiritualidade do cuidado. Porque em Gênesis 2, eu acho que é lá pelo versículo 15, depois que tudo é criado e tudo é bom, Deus chama e diz assim, agora cuidem. Então, qualquer enlevo espiritual, isso aqui é uma linguagem bem... Né, qualquer espiritualidade que lhe eleve, lhe deixe nesse... Tem que redundar em cuidado. E cuidado começa aí na sua casa, tá? Começa aí na sua casa, com coisa básica. Básica. Sim. Então, cuida. Tem um poeta cristão chamado Gladys Cabral que diz, cuida do passarinho e também da flor. Cuida da tua morada. Cuida do pequeno. Sabe, cuida. Então, cuidado. Talvez a gente pudesse até dizer isso aqui. Espiritualidade profética é a espiritualidade do cuidado. Do cuidado do irmão, da irmã. Independente do corpo que esse irmão está, da roupa que essa irmã veste, da cor que ela tem, da condição que ela assume. Enfim. E aí, Reinaldo falava sobre coisas boas, né? E nós somos herdeiros da abundância. Então, se tá bom, vamos ficar melhor ainda. E aí a gente queria convidar mais alguém aqui para melhorar esse nosso papo, que é o irmão Marcelo Barros. Seja bem-vindo, Marcelo, que alegria te receber. E aí queríamos te convidar. O que para você, ou o que move a espiritualidade profética? Boa noite, Shirley. Boa noite, Wellington. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, vocês todos. Ou bom dia, ou boa tarde, como dizia o Wellington, né? Eu estou convencido que não existe uma espiritualidade profética e uma não profética. Exato. Existe uma que é profética e a que não é profética, ela é ela é contrária, cínica. O Brasil, que tem atualmente 19 milhões de brasileiros vivendo uma situação de insegurança alimentar, 19 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, a pobreza aumentando violentamente, as pessoas na rua procurando lixo para comer. Ficar numa igreja dizendo glória a Deus, aleluia, Jesus é nosso rei, o Senhor é meu pastor, nada me falta, é um murro no rosto de Deus. Irmão Marcelo. Diga, Wellington. Se o senhor me permite, e agregue-se a isso, um dado de novo que saiu esses dias, o Brasil campeão de assassinato de mulheres trans. Nós somos campeões de assassinato de jovens negros, nós somos campeões de assassinatos de corpos LGBTs. Então, eu quero ali agradecer pela coragem que a gente precisa ter de disputar essa narrativa, dizer que não existe, de fato, uma espiritualidade profética. Ou é profética, ou não é. Exato, ou é ou não é. Não é espiritualidade. É que a gente é muito respeitoso. Então, pastor e padre católico que tira fotografia junto com arma. Essa foi a religião que matou Jesus. Sem dúvida. Uma vez, Shirley, há pouco tempo, eu fui
convidado pelo pessoal da PJMP, Pastor de Juventude Meio Popular, para um encontro de juventudes. Eu fui sem saber o que era. Quando cheguei lá, eram 3.500 jovens gritando num galpão bem calorento: Jesus é 10, o Espírito Santo é 1.000, aleluia, aleluia, e aquele fervor. E quando o pessoal lá de cima do palco viu que eu estava chegando, e estava no programa que eu ia falar junto com o rapaz da Pastoral da Juventude Meio Popular, eles foram obrigados a me chamar. Mas, quando eu subi no palco, ele me disse: você tem 2 minutos. E então eu pensei: o que é que eu vou fazer aqui em 2 minutos? Eu estava muito fora do meu ambiente, mas eu disse assim: gente, eu estou contente de chegar aqui e encontrar vocês dizendo que estão cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus. Aleluia, aleluia. Ótimo. Agora me diga uma coisa: isso leva vocês para quê? Vocês sabem que, de acordo com o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 16, Jesus saiu do batismo, recebeu o Espírito Santo, passou pelo deserto, né, orou, e foi para Nazaré, a cidade dele, entrou na sinagoga, que é o lugar de oração, um galpão como esse aqui, e disse: o Espírito Santo desceu sobre mim, me tomou, eu fiquei pentecostal, mas aí ele me levou para quê? Para libertar os oprimidos, para curar os doentes, para tratar do povo. Vocês estão fazendo isso, gente? Silêncio total. E aí o cara disse: seu tempo acabou. E já foi me empurrando para sair. Mas eu estou convencido que é preciso a espiritualidade não ser cínica, não ser maligna. E a espiritualidade maligna é a espiritualidade que, como disse Jesus, dos escribas, dos professores da Bíblia da época dele, fazem longas orações enquanto oprimem as viúvas e os pobres. Então, a espiritualidade profética é a espiritualidade que a gente recebe o amor divino para mudar o mundo. Se não for para isso, não é profética. Irmão Marcelo, eu me lembrei, eu estava aqui pensando na síndrome do Monte da Transfiguração. Vamos ficar aqui tendo essas visões fantásticas, a gente monta tendas, faz vigília atrás de vigília, e aí Jesus vem assim: beleza, mas a nossa missão é lá embaixo. É outra. Olha, gente, isso é em todas as religiões. Isso pode ser no candomblé, isso pode ser no budismo. O Buda é um príncipe que saiu do palácio dele e ficou doeu tanto em ver o pessoal na rua, na lama, como se fosse lixo, que ele mudou a vida dele toda para meditar sobre o sofrimento e se unir àquele povo que sofre. Maomé ouviu o anjo Gabriel ditar a ele o livro do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Para quê? Para reunir o povo e libertar. Então, todas as religiões têm essa vocação de ser espiritualidades de amor, de libertação e de vida. Quando não é, elas são faca que não corta mais. Sal que não salga. Que a gente reveja. Eu peço a vocês que revejam como anda a espiritualidade da gente. A sua, a minha, a nossa. O que é que ela faz? É preciso que seja um amor eficaz. Não basta o sentimento. Qualquer um de nós passa na rua, vê uma criança de rua no chão, ou uma pessoa com fome, ou um mendigo, você pode se condoer. Mas não basta esse sentimento que daqui a 5 minutos você esquece. É preciso o que é que você está fazendo, onde é que você está atuando. Então, essa é a espiritualidade profética. Obrigado, gente. O ensaio hoje não está ensaio, não, já está um movimento assim grande, né? Para a gente, de fato, como o Reinaldo falava, né? A gente se desconstruir, a gente se questionar, a gente refletir sobre tanta coisa colocada.
E eu acho que uma pergunta que fica muito forte, né? Como é que a gente coloca tudo isso em ação, né? Vamos partir para a parte concreta, né? A gente falava da realidade. Como é que a gente coloca tudo isso a se mover na ação cotidiana, em construir isso? E aí, talvez, uma pergunta que fique forte nesse momento como é que a gente passa? E aí, pensando, como o Marcelo já trouxe, né? Em todas as religiões, independente da religião, como é que a gente passa de uma espiritualidade antiprofética para uma espiritualidade profética? Eu penso que não somos eu ou você que vai poder ser testemunha de que Deus é amor no mundo, como se a gente inventasse do zero a transformação do mundo. A humanidade hoje tem movimentos, tem grupos, tem toda uma corrente, uma rede de pessoas, de grupos que estão trabalhando nisso. O que é importante é a gente se unir para além das religiões. O Papa Francisco escreveu uma carta durante a pandemia. Essa carta se chama Somos Todos Irmãos e Irmãs, onde ele convoca todas as religiões, não só as igrejas, para se unir à humanidade. E ele mesmo foi ao Egito e teve um encontro com o imã, que é o chefe da religião muçulmana naquela região, e fez um apelo à humanidade contra o terrorismo, contra os grupos que se isolam e a favor de construir uma irmandade universal. Eu convidaria vocês a dar uma olhada nesta carta do Papa e também nos documentos do Conselho Mundial de Igrejas, que tem esse apelo à irmandade universal. Concretamente, eu proponho a vocês perguntar assim: qual a relação da minha paróquia, da minha comunidade, da minha igreja batista com o MST, com o movimento de união dos povos originários no seu estado? Será que tem? Vocês estão unidos? Se não tiver, como procurar, como começar, como trabalhar isso? Este é um ponto de espiritualidade profética. Pastor Wellington, diga aí o que é que você acha. Não, eu particularmente, dar meu testemunho bem objetivo, eu creio que a única saída que a gente tem, inclusive, é uma espiritualidade que se comprometa, porque senão a gente vai se fechar dentro dos nossos castelos e vamos continuar aquelas guerras da Idade Média, sabe? Acende fogueira daqui, acende fogueira de lá, o herege é você, não é você que é o herege, e aí queima daqui, queima dali, quando na verdade a defesa é da instituição, a defesa é do poder, a defesa é do macroeconômico, que muitas vezes capturou a igreja e esse Cristo, que é mais ídolo do que, na verdade, o Nazareno da Galileia. Então, a maneira que eu encontrei de me libertar disto, de ficar nesse bastião apologético, né, em busca de, não, tem que defender minha igreja e cuidar da espiritualidade, das quatro paredes, foi exatamente partindo, não só, como disse há pouco o irmão Marcelo, para se compadecer, mas para se comprometer. Aquilo que há pouco eu dizia, a espiritualidade do cuidado. O irmão Marcelo vai para o MST, povos originários, e eu vou ficar até um pouco mais, assim, bem básico, para chegar em você. Por exemplo, e os irmãos e irmãs em situação de rua? E meninas e meninos em situação de prostituição que gostariam de ser acolhidos, de estar numa comunidade de fé, mas que não estão ali porque não querem se sentir pior do que já se sentem. E os presos, e os enfermos. Veja, a gente não precisa... Porque você pode já começar a construir. Tá falando... Não, então, tudo bem, esquece aí. Então vamos ficar no básico do básico. Começa pelo básico. Porque uma coisa eu quero dizer. Se você não quer sentir a espiritualidade potente de Jesus de Nazaré,
não vá ao encontro do pobre. E pobre em todas as direções. Todas as direções. Se você for, você será contaminado no sentido positivo. E nunca mais a sua espiritualidade será uma espiritualidade apenas etérea. Um detalhe, não há problema nenhum de você alimentar essa mística. Pelo contrário, glória a Deus por isso. O problema, como diz o irmão Marcelo, é quando as missas e igrejas estão lotadas no erguer as mãos, tá? Dando glória a Deus e aleluia, seja de um jeito ou de outro, e o nosso povo é entregue a continuar comendo o pão que o diabo amassou. Isso atesta contra a gente. E eu concordo, irmão Marcelo, isso é um murro, isso é um escárnio, isso é cuspir no projeto do Deus amoroso que nós dizemos ser seguidores e seguidoras. Olha, pastor, sabe, essa fala de vocês agora, juntando com Marcelo, Wellington, Shirley, eu fico pensando o seguinte, a espiritualidade profética, né, ela nos empurra, ela nos impulsiona. Vocês falaram muito sobre esse movimento. Deus, ele desce para enxergar de perto o povo, é o Espírito que baixa sobre Jesus, é o movimento de descer lá do monte para voltar para a cidade. Então, é sempre esse movimento permanente de saída. Então, eu fico imaginando isso na nossa vida, como que isso aconteceria, como que isso acontece na nossa vida, ou se a gente fica acomodado. Teve uma fala sua, pastor Wellington, que me veio muito forte essa frase. A gente enxerga a partir do chão que a gente está pisando. Então, tem muito irmãozinho, muita irmãzinha da igreja que não está pisando nas nossas comunidades, onde está morando a maioria esmagadora da população que sofre, e essas pessoas estão vivendo uma vida de ar-condicionado, uma vida, né, totalmente apartada da realidade das pessoas mais sofridas. Então, elas, infelizmente, vão estar inebriadas por esse perfume seduzente que paralisa. E a espiritualidade libertadora, a espiritualidade profética, ela nos faz sair dos quartos, né, dos cômodos, dos espaços fechados e nos faz caminhar pelo mundo afora. Porque o mundo que Deus fez é um mundo que é bom. E nós, cada um de nós, somos os agentes transformadores da realidade. Nós precisamos assumir essa profecia e proclamar ela por aí. A nossa igreja, o nosso templo, é todo o universo que Deus criou. E ponto final. Não tem limite, não tem barreira, não tem propriedade privada que segure o Espírito de Deus. Glória a Deus. Shirley, perdão, Rei, olha, existe uma galera que, eu não sei, cara, enfiaram na cabeça da gente que tem que ficar muito ruim que é para Jesus voltar. Irmão Marcelo, isso é transformar esse mistério que a gente crê no nadinha. Eu creio no céu, eu creio na eternidade. Dom Helder Câmara dizia que a eternidade e o céu, para quem segue o Nazareno, começa aqui. Eu sou do contrário, cara. Eu creio no céu, mas eu não creio que para a gente ir para o céu ou Jesus voltar, a gente tenha que ter nosso povo escolhendo comida em caminhão de lixo. Não, porque, por exemplo, Jesus vai voltar, em alguns lugares do mundo, as pessoas estão comendo com dignidade. Nós já tivemos comida na mesa do nosso povo com dignidade. Isso não é uma questão decidida no céu, isso é uma questão de opção política, de escolha, de decisão. E, lamentavelmente, você toca na ferida. Quem joga o povo contra o povo, inclusive divide as forças religiosas, é uma elite que quer que as pessoas continuem acreditando que espiritualidade é uma coisa desassociada do chão, do lugar. Isso é ideológico. Aqui eu quero recuperar São Paulo Freire, porque ele era católico, vamos canonizá-lo. Quando o oprimido não é formado criticamente, o sonho é se tornar um opressor. Daí porque o irmão Marcelo chega, como eu já cheguei em vários espaços, está lá um monte de jovens, tudo classe média. Não, ali tem muito jovem pobre, ali tem muito jovem periférico. Mas talvez que para suportar a dor da invisibilidade, aquele momento é maravilhoso. Agora imagine, juntar essa catarse espiritual, Rei,
com o que o Marcelo disse há pouco, irmão Marcelo. Para onde vocês estão indo? Imagina essa força trabalhando em prol da vida. Nenhum poder contrário de morte daria conta. Por isso que o inferno continua rindo da nossa cara. E aí, gente, de fato, o encontro hoje, né, ecoa muito, reverbera muito, porque a gente deseja que isso se estenda. Reinaldo trazia, o pastor Wellington retomava, né, essa ideia do estar apartado e do estar enraizado. E eu acho que a gente precisa dar cada vez mais voz a quem parte desse lugar do enraizamento, né? E aí a gente queria convidar agora para que a gente pudesse assistir alguns vídeos de algumas falas de irmãos e irmãs que compõem a comunidade Bremen e que são desse lugar do chão, pisam no chão para viver a vida, para se encarnar na vida, para colocar essa espiritualidade profética aí no mundo. E eles vão falar um pouco sobre isso e falar também sobre a parte que escolheram da música. Vamos acompanhar. A espiritualidade profética dessa música, para mim, é um convite ao grande desafio do que é a vida. Para nós conversarmos com Deus, ou também se nós quisermos conversarmos com nós mesmos ou com os outros, nós temos que agir, e é isso que a música diz, a gente tem que. Então é um convite a nós nos despojarmos da nossa rotina, às vezes, e termos coragem de buscar isso, de viver isso, né? Esses encontros, essas vivências. E mesmo que a gente não tenha controle de nada, né? Mas nós temos esperança nessa vivência, nessa prática. E aí, enfim, esse convite e desafio invoca a mim coragem e esperança. O que para mim é uma das coisas que define a profecia. Essa é a espiritualidade profética que eu enxergo. Hola, si yo quiero hablar con Dios, me implica dos grandes preguntas. ¿De qué manera debo presentarme ante Él? ¿Y qué me implica hablar con Él? La manera de presentarme con Él es en tranquilidad, sin esperar nada, cuando sé que voy a tenerlo todo. ¿Cómo debo presentarme ante Él? Con la confianza, con la esperanza, sin ataduras, sabiendo que todo lo que va a pasar allí, en ese espacio de amor, de tranquilidad, con una luz agradable y tenue, me va a traer cosas que yo no me alcanzo a imaginar. Gente, muito bom. Olha, depois dessa conversa, dessa boa conversa com o pastor Wellington, Shirley, Marcelo, né? É a nossa chegada agora para a gente partir, né? E vivenciar no nosso dia a dia tudo isso daí que a gente trocou, que a gente conversou hoje, né? Mas é pelo menos uma pausa, né? Para a gente poder pensar, deixar que tudo isso, né, possa decantar dentro da gente. E procurar, depois que a gente terminar esse ensaio, né, tentar rememorar aquilo que ficou mais forte dentro de nós. Isso sim, essa espiritualidade profética revolucionária. É um movimento de dentro para fora. E assim a gente pode se expandir, a gente pode caminhar e a gente pode dar a mão para outra pessoa que está do nosso lado e começar a fazer esse movimento, né? De dentro para fora, a gente vai alcançando todos e todas. Um grande beijo, um grande abraço para vocês e vamos falar de amor nesse final. Escutem essa canção que fecha o nosso ensaio. Vamos falar de amor. E a gente agradece muito ao pastor Wellington ter estado conosco hoje. Muito obrigado. Obrigado, irmão Marcelo. Obrigado, Rei. Obrigado, Shirley. Obrigado a Rose que fez o convite. E olha, vamos nos empapuçar de Deus. Vamos nos empapuçar de espiritualidade. Agora, lembrando, quanto mais cheio dessa graça, mais você vai querer sentir a dor dos nossos irmãos e irmãs. Se não,
não é espiritualidade. Tchananã, vai cortar essa parte, né, Reinaldo? Acho que tu já pode agradecer para o pastor ficar liberado. Eu deixaria o tananã.